Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Com a NFC West, a gente fecha as divisões para o campeonato 2021 e aí entra em ritmo de contagem regressiva para o início da temporada. E para falar sobre essa divisão, tô eu, JP, tá o Canguru, beleza, Canguru? E aí, tudo bem? E tá com a gente o Sandro, que vocês devem conhecer mais do Twitter como o velho garimpeiro, cara. Ele não precisa nem dizer, pessoal, qual é teu time então, né? E aí, galera, beleza? Garimpeiro, né? Tem que ser 49ers, né? Vamos lá falar da divisão mais difícil da NFL. É, isso aí. Bem, tem razão. Todos os previews têm colocado os times da NFC West bem na foto. Alguns recadinhos antes da gente entrar na parada. Quando o programa for ao ar, vai estar faltando 1 ou 2 grupos para completar o Fantasy desse ano. E também já abrir, né, as outras competições, a do Survivor e do Pro Pick'em. Então lá no site tem o link para elas, dá uma clicadinha lá e vamos brincar com a gente mais um ano aí de todos os jogos. Programação eu vou falar mais no programa que vem, né? Como é que vai ser, mas basicamente o que a gente tem feito nos últimos anos. Estou ainda fechando aí o finalzinho do formato do retrovisor para essa temporada. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode mandar pra gente. Canguru, tem mais alguma coisa aí que você queira falar, pessoal? Cara, só façam o draft no Fantasy e, ontem eu gravei um podcast que até o JP não pôde participar, né? Por causa da agenda apertada, mas eu fui lá representar o 10 Jardas, que é o Quarterback Não é Zagueiro, o nome deles, né? E o site, eles usam mais no Instagram, que é QBNEZ, que Quarterback Não é Zagueiro, né? Foi o Aurélio e o Luiz que gravaram comigo, foi bem legal a gravação. A gente fez meio que uns palpites, tipo, porque a gente tá otimista, pessimista, sabe, pra temporada e tal. E, bacana. Eu vou botar o link lá no post, então, desse episódio, né? Eu vou colocar o link lá, então. Gostei bastante da gravação, o Aurélio, né, que me recebeu lá, fiquei falando de jogo com ele antes até, né, da gravação começar, que ele perguntou de onde vem Canguru, e eu sempre explico que é do Counter-Strike, né? E ele acompanha o site há muito tempo também, acho que desde antes de eu entrar, talvez, de repente, JP, bacana. Então foi bem legal. Bacana. Eu vou botar o link lá pra galera, hein? E, Sandro, cara, que você quer dar algum recado ao pessoal? Como é que vai ser durante a temporada? Manda bala. Bom, gente, nós estamos lá no Twitter, né, no @Velho Garimpeiro, também no YouTube, né, YouTube lá /Velho Garimpeiro. Vamos estar cobrindo a temporada pelos 49ers aí desde 2013 já. Legal. Que eu acompanho. Vamos fazer nossas lives pós-jogo e pré-jogo, né? Às vezes não dá para fazer um pós-jogo que acaba muito tarde, né? Os trabalhadores aí não tem como. Mas sempre que tiver num horário, vamos dizer, humano, um horário normal, assim, vamos dizer, que dê pra gente fazer, a gente vai ter um pós-jogo lá no YouTube e sempre junto uma galera lá pra gente fazer uma análise bem quente, né? Do jogo, assim, que acabou de terminar. Legal, bacana. Eu vou botar também os links lá no post pro pessoal. Vamos então partir para balanço, né, da temporada passada. Quem venceu foi Seattle, com um início, né, muito bom, muito quente do Russell Wilson, que já tá virando uma certa brincadeira até, né? Porque a gente, né, Canguru, até a semana 6, 7, a gente, traçava o Russell Wilson como o principal candidato ao MVP da temporada. E mais uma vez o segundo parte do campeonato foi um pouco mais enrolada. Como você falou, né? Essa piada aí já tá bem recorrente. Você comentou, né? A gente já falou, eu falei bastante desse jogo aqui, acho que ficou bem marcado foi meio que, acho que os 2 jogos que marcaram essa primeira metade do ano do Seahawks, que teve um bye cedo, que foi na semana 6, foi o jogo contra o Patriots em casa, né? Que eles ganharam, foi o melhor jogo do Ken Newton pelo Patriots também, que até saiu, né, do Patriots agora. Uhum. E na semana seguinte eles tiveram aquele jogo maluco contra o Cowboys, que só foi ataque sem parar. Ele e o Dak não pararam, né? O tiroteio, o segundo foi 38-31. Nos 5 primeiros jogos antes da bye,
a menor quantidade de pontos que eles anotaram foi 27 no ataque, né? Mas a defesa também cedeu muito ponto. Sim, né? sim. O DK começou com tudo, né? O Tyler Lockett estava bem também e tal. Já que você falou em Tyler Lockett, ele é então o nosso profissional em T, jogador em T da Alura dessa semana. Porque eu fico impressionado como um recebedor do tamanho dele consegue fazer de tudo em campo. E ele é especialmente bom nas rotas longas, nas rotas verticais. Quando você olha alguém do tamanho dele, você pensa logo em slot. Mas o Lockett é muito mais do que isso. Ele transita por todo o campo. Assim como o profissional inteiro, que sabe tudo que acontece dentro da sua empresa, ou do seu mercado, sabe manobrar por dentro dos departamentos, mas é altamente especializado em um dos campos. Então, se você quer também se transformar num profissional em T, clica lá no link, vai para a escola online da Alura e se desenvolva. Eles têm mais de 1000 cursos online lá. É uma escola de verdade, com acesso a professores, para o teu apoio o tempo inteiro. Então, para os nossos leitores, usando o nosso link, alura.com.br/promoção/10 jardas, você pode escrever isso tudo, pode clicar lá. Você, além de tudo, ainda ganha R$100 de desconto para estudar na Alura. Manda a bala lá. Voltando para essa dinâmica do ataque dos Seahawks, essa combinação do Lockett e do DK Metcalf foi impressionante. Conseguiram assustar muito os adversários, mas faltava coisas a Seattle. Né? De novo, teve problemas de lesões no jogo de corrida, a linha ofensiva nem sempre nos seus melhores dias, né? E a defesa teve a baixa do Jamal Adams durante um certo período, que ele tinha sido adquirido na off-season e era o principal responsável pelo pass rush do time. Né? Os pass rushers externos, os caras da frente, não estavam dando conta do recado. Então o Seattle saiu um pouco da sua característica esquemática e foi para blitz, usando o Jamal Adams, que jogou dentro ali quase da linha de scrimmage, ao invés de jogar como um safety. E quando ele sai, o pass rush sofre demais. E Seattle não consegue fazer essa compensação com o ataque, igual estava acontecendo no comecinho do campeonato. Ainda assim, por motivos diversos, levaram a divisão. Foram para os playoffs e perderam uma partida que não era para ter perdido. Né? Casa contra os Rams, né? Adversário de divisão. Mas sem seu quarterback principal, não era para ter perdido esse jogo, né, Sandro? Ficou chato, né? Ficou chato, é uma ótima definição. Ficou chato, ficou aquele clima ruim, né, cara? Sim. Porque a expectativa era uma expectativa de vitória, né? Ainda mais com a posição mais importante do jogo, você não tendo o adversário, não tendo o profissional lá, cara, ficou muito ruim, né? Isso. Eu adorei, pra falar a verdade. Esse lance de rivalidade é engraçado, né? Porque eram dois times da divisão, mas sempre tem alguém que irrita mais, né? Não, o torcedor do 49ers, acho que 70%, 80% estava torcendo para os Rams lá. Porque é uma coisa mais recente também, né? Sim. Talvez o torcedor mais antigo, né, que acompanha muito mais tempo, vai ter o Rams como uma rivalidade maior. Mas como a maioria aqui no Brasil é mais recente, né? Então o Seattle ele figura mais pro 49ers como um adversário, né? Sim. Né, como rivalidade. Vamos lembrar que eles fecharam a temporada ganhando dos próprios Rams e depois dos 49ers, né? Então essa vitória contra os Rams, eles tiraram onda, que eles meio garantiram a divisão, né, e tal. E daí teve lá o charuto, né, do Jamal Adams, não foi? Que eles garantiram a divisão, eles deu uma zoada no Rams, e daí no outro jogo, né, o Jalen Ramsey, eles ganharam, né, o Rams ganhou dos Seahawks nos playoffs, e daí ele deu a zoada nos caras, né. Então, já que falamos de Rams nos playoffs, vamos com o Rams aqui. Eles que tiveram um início bom, mas com alguns adversários um pouco mais fracos, né, para iniciar a trajetória. As coisas foram se assentando, a defesa logo mostrou qual era seu potencial,
estrelas que tinham, com muita agressividade. E foi a trilha, né? Se o ataque tinha alguns problemas, até porque a linha ofensiva sofreu com algumas lesões, o Goff sem conseguir executar bem o plano de jogo. A gente teve a emergência do running back do calouro, né? O Cam Akers, mas depois ele também passou por uma lesãozinha ou outra e tal. Agora até ele está fora do campeonato, né? Uma pena para 2021. Mas o caminho estava lá. Né? Eles tiveram partidas muito boas, como aquela contra o Buccaneers em Tampa, e conseguiram abocanhar uma das vagas wildcards. Foram então a Seattle, bateram o rival, mesmo com o Goff machucado. O Goff tinha se machucado numa partida contra o Seattle mesmo, não foi? No finalzinho da temporada. Agora eu tô na dúvida se foi contra o Seattle ou foi contra o Arizona. Quem jogou de titular, eu acho, contra o Cardinals foi o Wolford, né? Contra o Cardinals. Contra o Cardinals, que foi a última da temporada. Sim. Ele foi o quarterback titular daquele jogo. A partida anterior foi a contra os Seahawks, né? Que foi até então, mas ele se machucou contra Seattle. E aí ele não jogou contra o Cardinals, isso aí. Passaram por Seattle, mas não deu contra Green Bay, né? Aí o nível já tinha passado do que eles podiam. Terceiro na divisão ficou Arizona, com um roteiro meio que previsível. Começou bem, Kyler Murray tinha parado alguns probleminhas da temporada de calouro dele, estava fazendo muitos touchdowns, correndo com a bola, né? Também tinha sido uma questão do ataque em 2019, a produtividade na red zone. O DeAndre Hopkins, que chegou e parecia que já estava no time há muito tempo, né? Logo no início, fazendo grandes jogos, teve aquele Hail Mary contra Buffalo, aí já era ali pelo meio. A defesa alternou bons e maus momentos. Os melhores momentos foi quando eles foram bem agressivos em blitz e tal. Teve o jogo contra Dallas, que foi uma exibição muito boa da defesa. Isso apesar deles terem perdido o Chandler Jones logo no começo, né, por uma lesão. Mas o Budda Baker se transformou num dos melhores safeties da liga e tal. Mas aí veio o jogo contra Miami, em que em algum momento desse jogo o Kyler Murray toma uma pancada e de ir para frente ele nunca mais está 100%. E o Kyler Murray eu já falei isso algumas vezes, ele vai ter que aprender a jogar não estando 100%. Não foi em 2020. 2020 o ataque como um todo sofreu demais. A precisão no passe, ele evitando correr, os adversários pararam de respeitar as corridas dele, então vinham em blitz. Mudou o panorama do jogo pro Arizona. E se em algum momento ali na reta final os Cardinals pintavam que iam abocanhar a terceira, né, vaga wildcard, ano passado foi o primeiro ano com 3 times, algumas derrotas que não podiam ter acontecido detonaram com isso, inclusive essa que o Canguru falou aí pros Rams sem o quarterback. E não foi dessa vez ainda que a Arizona bateu ali na porta dos playoffs. São Francisco era um grande favorito, não da divisão, mas do campeonato inteiro, né, Sandro, antes de começar. Mas as lesões contam muito do que foi o campeonato para os 49ers. As lesões derrubaram as nossas expectativas em relação a... Como você disse, o time buscava o Super Bowl, mas as lesões jogaram por terra aí as nossas intenções. Na verdade, foi meio decepcionante, né? Porque a gente conseguiu algumas vitórias na temporada, mesmo jogando com Millens, CJ Beathard, né? E a divisão e a NFL como um todo, assim, a gente via que, nossa, se esse time tivesse completo, a gente tinha chego, sabe? Mesmo em jogos contra a divisão. Então foi meio frustrante a temporada, né? Em função das lesões. Pra falar bem a verdade, essa é a palavra. O Bosa foi na primeira rodada ou na segunda? Na segunda, né? Foi no jogo contra os Giants, né? Nos 2 jogos lá no MetLife Stadium, acabou a temporada do São Francisco 49ers ali.
Porque Os foi dois o jogos. Bosa e depois o Garoppolo se machucou contra os Jets, né? O Kittle também jogou machucado, Kittle. né? Muitos jogos também. Apesar que eu acho que o Kittle foi contra o Arizona. Foi num tackle do Buda Baker, eu acho. O engraçado do 49ers, até, Sandro, você comentou, né, que tiveram jogos que dava esperança e acho que eu falei isso várias vezes. Imagina se esse time tivesse completo. Vocês, por exemplo, varreram o Rams. Cara, isso era inesperado. Tipo, muito inesperado do jeito que as coisas se estruturaram, né? Acho que o jogo contra o Arizona também, acho que a gente ganhou um jogo. Ganhou pro final da temporada. Pro final da temporada ganhou também. Sim. Né? É que, na verdade, por um momento, no meio da temporada, ainda dava para sonhar com playoffs, por um momento. Né? Ficou no ar, aquele gostinho. Não, dá para chegar. Isso mostrou o quanto o Kyle Shanahan é um head coach muito bom, em termos de potencializar aquilo que ele tem, né? Ele fez CJ Beathard e Mullins jogar, né? Ficou aquele gostinho que podia, mas no final a gente acabou naufragando diante da número de lesões. Faltou combustível, né? Faltou. Vocês chegaram na semana 7, 4-3, uma campanha bem decente pro tanto de lesão que aconteceu no time, né? Sim. Só que aí vocês pegaram os Seahawks, Packers e Saints seguidos. Nossa. Vocês perderam os 3 jogos e foram pro bye. Então, tipo, vocês perderam para 3 times candidatos também, né? Acho que isso meio que deu meio que o balde de água fria, sabe? Que precisava, assim, na torcida para falar, realmente, a gente até pode chegar, mas competir vai ser muito complicado, né? Acho que vocês chegariam num nível, assim, bad, sabe? Você deu mérito pro Shanahan, mas também tem que dar mérito pro Robert Saleh, né? Que conseguiu manter a defesa motivada e com bons números no final das contas, né? Pro tanto de lesão que teve. Sim. Ele tem esse lado, né? Acho que uma das coisas que chamou muita atenção, além da questão técnica, né? Tática, é a questão motivacional, Sim, né? E eu acho que isso é um elemento que vai fazer falta nessa temporada, sabe? Você vê que o novo coordenador tem um perfil um pouco diferente, né? Tem um perfil mais sério e tal. Aquela motivação do Robert Saleh na sideline ali contagiava até a gente que estava assistindo, imagina o cara que estava lá dentro. Verdade. Bom, galera, vamos então para a parte de reforços. Como os times se prepararam aí para encarar o campeonato 2021. Vamos mais ou menos nessa ordem aí que a gente tomou. Seattle teve poucas mexidas. No ataque, para a linha ofensiva, né, que é para dar aquela agradada ao Russell Wilson, eles trouxeram por uma troca o Gabe Jackson, guarda dos Raiders. E mais o tight end dos Rams, o Everett, que vem substituir o Hollister e o Greg Olsen. O Greg Olsen se aposentou. Na defesa, alguns jogadores ex-49ers, Sandro. O Kerry Ryder e o Akello. Eles ajudam a elevar um pouquinho essa defesa de Seattle ou é mais do mesmo? O Kerry Ryder, ele teve o ano anterior muito... Acho que ele foi o líder dos 49ers em sacks, acho que foi 9,5 sacks, 9 sacks e meio. Foi uma grata surpresa, né? Diante daquele número enorme de lesões, ele sobressaiu. O Akello, ele é um jogador assim, que divide opiniões, né? Dentro do ambiente da torcida. Eu gosto dele, só que ele é inconstante. Então ele alterna partidas ótimas com partidas desastrosas. Eu gostaria que ele tivesse ficado nos 49ers. Eu gostaria. E agora, de última hora, eles fizeram um trade com o Jacksonville pelo Sidney Jones. Você vai lembrar, o Sidney Jones é aquele jogador que tinha um baita potencial, aí rompeu o tendão de Aquiles na fase pré-draft, foi para Filadélfia, mas ficou um ano parado, depois não conseguiu voltar à forma ideal, estava lá em Jacksonville, agora vai tentar em Seattle. E, mais importante, eles renovaram com o Chris Carson, que eu já falei várias vezes aqui, que eu acho muito bom jogador, né? Um jogador difícil de ser derrubado, e também com o Carlos Dunlap, que eles contrataram no meio do campeonato passado para tentar dar um gás no pass rush, ajudou um pouquinho. Vamos ver se esse ano, né, mais ambientado no esquema, ele pode render ainda mais. O que segue em aberto é a situação do KJ Wright, que não renovou, mas também não assinou com ninguém. E sei lá o que eles estão. O que ele também está pensando aí pro
pro futuro da carreira dele. Dos últimos remanescentes da defesa lá na histórica do Steelers. Verdade. Ele é o Bob Wagner, né, eu acho. De saída, de importante, já falei dos tight ends aí, mas o mais importante foi que eles cortaram o Jaron Reed. Até agora não entendi exatamente por quê. Não foi exatamente salary cap, né? Porque salary cap você tem como manobrar para manter um jogador que tem impacto. E eu acho que o Jaron Reed tinha impacto. Deve ter sido alguma coisa pessoal que aconteceu ali por dentro e tal. E ele assinou com um ano com o Kansas City. E também saíram os irmãos Griffins, o Shaquille e o Shaquem. Os dois para a Flórida, né? O Shaquille para Jacksonville e o Shaquem para Miami. Eles quase não tinham escolha do draft, né? Tiveram 3 escolhas no draft todo. Pegaram 2 baixinhos, um um recebedor, né? No estilo que eles gostam até de recebedores, e o cornerback para slot. Vamos ver se eles já contribuem nesse primeiro ano. Os Rams vêm com um quarterback novo, né? Numa troca pouco comum, uma troca direta, né? Pouco comum de quarterback. Mandaram para Detroit o Jared Goff e pegaram o Matt Stafford. O Stafford, se você olhar na situação aí, ele é um tremendo de um upgrade em cima do Goff. Tem as questões todas dele, do Stafford, né? Mas ele inegavelmente ele é um upgrade em cima do Goff. Mas os Rams estavam muito apertados com o salary cap. Tiveram pouca coisa aí para poder manobrar. Trataram o Deshaun Jackson. Não sei se ele foi cortado aí nessa última leva, mas acho que não, deve estar lá ainda. Não, tá lá ainda. Não, quase nada. Conseguiram manter o Whitworth, o left tackle, que era uma preocupação se ele ia se aposentar, né? E o Leonard Floyd, que tinha aparecido muito bem com o pass rusher no ano passado. E por fim, agora depois da lesão do Cam Akers, eles buscaram aí uma alternativa e fizeram um trade pelo Sonny Michel, lá dos Patriots. É um jogador que também tem seus problemas médicos e tal. Mas perdendo vários jogadores. Não nem falar do Goff, né? Porque já foi. Mas na defesa, principalmente, alguns que fizeram parte desse núcleo tão bom do ano passado. E o Canguru Sabe, já falei aqui várias vezes que para mim o John Johnson foi um dos melhores safeties, vacilar o melhor que jogou na temporada passada. Ele foi para Cleveland junto com outro jogador, o cornerback, bom jogador, que é o Troy Hill. O Michael Brockers também foi trocado para Detroit. Foram trocas separadas, não foi um pacotão não. Foram trocas separadas. Inclusive o Brockers, assim que o George Goff saiu pela porta, ele falou, o Matthew Stafford é bem melhor, não sei o que, porra, ainda bem e tal, aí vai lá jogar com o George Goff de novo depois de falar merda dele. Sensacional essa história. É igual o cara a gente falou disso, o cara do Vikings fez isso também, que tava no Cowboys e voltou lá pro Kurt Cousins, né? O Everson Griffin. Bom, e o Ekuban, que agora vai jogar aí no rival, no São Francisco. Ele é um jogador que traz algumas coisas, né, Sandro? Principalmente a capacidade de atuar em blitz. Diante acho que o setor mais forte do São Francisco esse ano, que é a nossa DL, que vai ter uma rotação muito forte, o Ebucan vem para somar, né? Vem para ser mais um pass rusher aí. Acho que o desempenho dele nos Rams lá foi um desempenho ok, né? Não tinha sido nada de excepcional, não, acho que o ano passado. Mas ele vem para somar. Acho que ele tinha conseguido uns 3 sacks, acho que o ano passado. Mas ele vem para somar, né? Vem para ajudar nessa rotação. Uma perda aí, eu vi que foi o coordenador defensivo, né? Que agora é head coach. Sim, exatamente. Ele agora vai ser o head coach do outro time de Los Angeles. O Brandon Staley vai comandar o Chargers agora. Esse é um cara feliz, hein? A mudança nem precisou acontecer, a mudança. De casa, que você quer dizer. Sim. Tá certo. E no draft também o jogador de mais reconhecimento, assim, que eles pegaram, também foi no segundo round, também um recebedor pequenininho, que é o Atwell. Vamos ver se ele consegue ser integrado aí. Eu não vejo muito espaço para ele esse ano, mas vamos ver o que vai dar. Agora eu vou fazer uma inversão aqui, porque eu vou trazer São Francisco de volta para essa conversa antes do Arizona, porque para mim essa divisão tem 3 times favoritos, são, né? Seattle,
Los Angeles e São Francisco, o Arizona correndo bem lá mais por fora. Então eu vou fazer essa inversão aqui. E São Francisco mexeu um pouco no elenco, né, Sandro? Mas não tão radicalmente assim. Alguns recebedores, né, para ajudar um pouquinho, mas se bem que nenhum com aquele perfil que a torcida estava esperando mesmo, né? Um recebedor mais de ponta e tal. O Sheffield, ex-Cardinals. Também é menorzinho, ele é mais um jogador de special teams, que deve ser usado lá. E o Sanu já não é mais o mesmo jogador também. Né? O mérito nessa off-season, que eu acho que foi uma off-season praticamente perfeita do time, foi manter aquela quantidade enorme de free agents que a gente tinha. Uhum. Então a gente manteve muita gente, né? Manteve Trent Williams, Tart, que é o strong safety, manteve Kawan Williams, Jason Verrett, tinha um time inteiro para ser renovado e a gente renovou e conseguimos algumas barganhas, né? Trouxemos na defesa o Arden Key, o Marius Hust, que se machucou novamente. Então eu acho que foi muito bom. Agora, se falar em termos de wide receiver, já faz algum tempo que São Francisco não tem um grupo de wide receivers legal assim. Né? Se você pegar lá atrás, acho que é 2014 que tinha que tinha o Crabtree, tinha o Bolden, o Ancan Bolden, né? Então assim, de lá para cá, o corpo de wide receivers não é lá essas coisas. Eu acho até que esse ano tá até melhor. Tá melhor do que o ano passado, eu acho. Se o Ayuk se desenvolver, eu acho que eles têm algumas condições interessantes. Se o Ayuk se desenvolver, o Debo ficar em campo e o Kiro, que é um excelente recebedor, apesar de amar bloquear, né? É um grupo interessante na skill position, né? Sim. De saída não teve gente assim relevante. Eu acho que a gente pode trazer, de repente, os jogadores que foram para Seattle, mas não teve alguns running backs que saíram, mas também no esquema do Shanahan não faz tanta diferença quem é que está correndo com a bola ali, né? Tem que ser alguém que esteja bem fisicamente e entenda o que a condição de bloqueio oferece para ele. Então, eu só te perguntar o seguinte: o Sherman vai fazer falta? Eu acho que mais na mentalidade do que na atividade. Assim. Você queria ele de volta? Sandro, desculpa te interromper, mas eu fiquei curioso. Não? Você acha que não precisa, né? Não, eu acho que não. Eu acho que ele decaiu muito fisicamente. Eu acho que ele decaiu muito fisicamente, né? Uhum. Ele traz mais esse fator mesmo que você falou, né? De repente, eu pensei nele muito no Chargers, por exemplo. O coordenador, né? O Gus Bradley, né? E faria sentido, tipo, um time mais jovem, sabe? Um quarterback jovem, assim. Ter um líder como ele, de repente, não sei. E uma pergunta que eu tenho que te fazer. O Solomon Thomas vai deixar alguma saudade? Não. Próximo, né? Por ele tem uma história legal. Tem uma história legal, pois é. Mas em compensação, a gente pega muito no pé do Chicago, né? Por ter feito aquela troca e ter escolhido o Trubisky e tal. Mas São Francisco também deixou escapar um sujeito chamado Pat Mahomes. Né? Porque ele estava na posição de fazer a escolha do draft e a gente às vezes não lembra disso. Eu acho que na época também São Francisco tinha muito um zum em relação ao Cousins, né? Pois é, mas... Então ficava aquele zum, se ia buscar o Cousins, ele estava enrolado com o Washington, né? Que ia ter tag de novo, tal, e São Francisco estava monitorando, tinha aquela história que o Shanahan já tinha trabalhado com ele. Mas, independente disso, eu acho um erro, né? Porque você tinha o Mahomes e tinha o Watson também. E a situação de São Francisco não era estável, muito pelo contrário. Não, a posição de QB, faltava todo mundo ali, principalmente QB. Pois é. Então a gente às vezes pega muito no pé de Chicago e esquece de pegar no de São Francisco. Mas esse ano foi diferente, porque na primeira escolha do draft eles subiram várias posições para pegar o cara que eles miraram, que foi o Trey Lance. Algumas pessoas falam, eles subiram para ver no que dá. Não, eles subiram para pegar o cara que eles miraram. Você não sobe a esmo, pagando tudo que eles pagaram aí na situação. E o Trey Lance, dentro do esquema do Shanahan, pode trazer alguns componentes novos aí. A gente vai falar sobre isso mais para frente.
O resto do draft também trouxe alguns jogadores que devem ajudar. Você acha que o Aaron Banks já vai ser titular, né? O guarda nessa primeira temporada? Esse cara foi uma grande decepção aqui na pré-season. Ele tá com um cheiro de Joshua Garnett 2.0, cara. Eita, nós. Aí é brabo. Porque tinha muita expectativa, né? A galera gostava. É uma escolha de segundo round, né? O Rafon, por exemplo, gosta muito dele e tal. Uma pena se ele não vingar. Vamos dizer que o scouting dele é que ele era muito bom no pass protect e ruim para a parte de corrida. Esperava-se que ele evoluísse nisso. Porque o pass protect da gente é muito ruim, né? Para o jogo corrido funciona bem, zone blocking e tal. Mas ele vinha com essa qualidade de trabalhar bem no pass protect. Mas o pouco que ele ficou em campo nessa pré-season não mostrou isso, não. Não deu muito otimismo. A gente esqueceu de falar lá nas contratações do Mack, né? O Alex Mack, o center veterano, que jogou pro Kyle Shanahan em Cleveland, né? Antes dele ir para Atlanta. Pode esquematicamente resolver um pouquinho aí se não é mais o mesmo jogador também, mas pode esquematicamente resolver um problema aí da proteção. Arizona, rapaz, a mão coça dos Cardinals para ir atrás de jogadores de renome no fim de carreira, né? Coça. Então, dessa vez veio o A.J. Green, recebedor, ex-Cincinnati Bengals, e o J.J. Watt, apesar de eu não querer colocar o J.J. Watt na condição de fim de carreira, porque ele ainda tem algumas coisas que ele pode trazer em campo, né? Não só na parte de motivação e tal. Mas é o tipo de jogador que a Arizona vai atrás mesmo, né? Os dois são parecidos até, né, JP? O J.J. Watt é um cara mais consolidado do que o A.J. Green na carreira dele na NFL, né? O A.J. Green teve seu momento também. Teve, lógico, mas o que o J.J. Watt fez num momento ali durante a carreira dele no Texans foi ele foi o Aaron Donald antes do Aaron Donald existir, né? Mas os dois se assemelham pelo fato de que eles poderiam ter sido bem mais se não fossem as lesões, né? Então acho que esse fator, de repente, faz os torcedores do Cardinals, como você, levantarem um pouco, sabe? Levantarem algumas questões, assim, deixar o pé um pouquinho para trás, né? Eles fizeram um trade com o Rodney Hudson, que ainda é um dos melhores centers da liga, né? Naquela reformulação que os Raiders fizeram. Uma barganha, né? Tomara que ele seja a peça ali que faltava para dar essa coesão na liga. E alguns outros jogadores para profundidade de elenco. O James Conner, né? O Canguru conhece bem lá dos Steelers. Alguns outros. Mas vale aqui eu mencionar também duas coisas. Primeiro que eles contrataram o Matt Prater para ser o kicker. E a galera, né, que escuta aqui o programa sabe que eu tenho um certo trauma do Prater quando ele era o kicker do UCF. E eu não consigo esquecer aquelas imagens de tantos erros de chute na época do Universitário. Mas beleza, tomara que ele tenha ficado muito para trás. Pro JP ele é Prater da casa. Tá certo. E por fim, o Malcolm Butler, o cornerback. Amigão de Seattle, né, pô? É verdade, amigo dos Seahawks, né? Que ia ter toda essa parada aí quando eles se enfrentassem. Mas ninguém sabe o que está acontecendo exatamente. Não divulgar que ninguém sabe. Não divulgaram para o público o que está acontecendo. Eles ontem, a gente está gravando na quarta, né? Na terça-feira, no deadline de se fechar para 53 jogadores, eles colocaram o Malcolm Butler na lista dos aposentados. E a porta não está totalmente fechada ainda para ele voltar esse ano. Mas, a princípio, é alguma questão pessoal. A razão dele ter resolvido se afastar e tal. Não sei, né? Vamos aguardar aí surgirem algumas notícias para ver se a gente vai ter ele em campo ou não em algum momento do campeonato. De saída, tem que começar dizendo que Larry Fitzgerald não vai ter em campo. Também Deus agradece. Pois é, ainda tem uma certa, né, possibilidade, mas não. Né? Ele, pessoalmente, não fez um anúncio formal de nada.
né? Se quer continuar na carreira, se não quer. A tendência é que ele saia meio que a francesa, né? De repente olhar, cadê o Leonardo? Não tá aí. Ih, o cara não veio. Eu acho que é assim que ele visualizou a aposentadoria dele. Faz parte, né? Um cara que sempre foi muito discreto nas suas ações e tal. E tem outros interesses. A última entrevista que eu vi com ele, ele disse que ele estava sem o ânimo para jogar. Ele é parte dono do Suns, né? Ele tem um percentual do Phoenix Suns. Sim, foi ele contra o Aaron Rodgers na final da NBA, porque o Aaron Rodgers tem um percentual do Bucks. É verdade. Arizona ainda saíram o Kenyon Drake, né, o running back, teve alguns bons momentos lá no Arizona. O que mais de importante aqui? O Hassan Reddick, né, pro Panthers. Isso, pro Panthers foi o Reddick que, enfim, fez alguma coisa no ano passado, né, e aí conseguiu assinar esse contrato bom. O tight end... Então, ia fechar com o Patrick Peterson. Ia começar com o Larry Fitzgerald e fechar com o Patrick Peterson. Foram as duas caras do time nos últimos 10 anos. Né? Um no ataque e outro na defesa. O Peterson, assim como o Larry, ele já não era mais o mesmo jogador. Aquele cara de marcar o melhor recebedor adversário por qualquer lado do campo e forçar os matchups. Ele não é mais esse jogador. Teve muita dificuldade jogando no esquema mais por zona do Vance Joseph e agora vai para Minnesota. Vamos ver como que o Arizona consegue fazer essa reposição, já que o Malcolm Butler quer ajudar nisso, né? Tá nesse limbo aí. E vamos ver também como é que o Patrick Peterson consegue dar esse novo rumo na carreira, indo jogar no Vikings, time que sempre teve a especulação que o Larry Fitzgerald encerraria a carreira, né? Por ter sido um torcedor dos Vikings, por ter estado lá como boleiro, né? Tem muitas imagens dele em aquecimentos do Randy Moss e do Chris Carter e tal. Não deixa de ser irônico também. E no draft eles pegaram um outro linebacker, né? Escolhido um linebacker no ano anterior, o Isaiah Simmons, e agora pegaram mais um linebacker. Nenhum dos dois tem características clássicas de linebacker. O Arizona adora fazer isso, né? O Zeren Collins era no college mais um pass rusher e vai jogar de linebacker. Coisa que eles fizeram com o Hassan Reddick também, que não deu certo. Enfim, pegaram mais um recebedor no segundo round de estilo físico, né, para correr com a bola, que é o Randall Moore, que também tem umas questões de lesão, assim como era a situação do Christian Kirk. Sei lá, cara, vamos ver no que vai dar esse ano aí pros Cardinals. Bora então falar de pontos fortes e preocupações de cada um. Seattle, então, óbvio que tem no Russell Wilson uma das situações de quarterback mais estáveis da liga. Né? Apesar das brincadeiras todas, ele é um dos grandes nomes da posição. Tem seus alvos, né? Como a gente falou, né, Canguru? Para acionar. Sim, a gente já você já destacou bastante o Tyler Lockett, né? A gente falou já um pouco do DK, que tá também se tornando um dos melhores recebedores jovens da NFL, né? Ele tá nessa leva aí que tem ele, tem o A.J. Brown, né? Esses monstros físicos, né? Acima de tudo. Sim. O Justin Jefferson, que também já teve uma primeira temporada monstruosa, o C.D. Lamb foi bem, né? Esses caras assim que estão chegando agora, o Calvin Ridley, acho que pode estar até nesse grupo, apesar de estar há mais tempo na NFL, de repente. Mas uma dupla muito interessante. Você já falou, eu também gosto do Chris Carson, né? A linha deu uma tá um pouco mais sólida, né? Não é aquela linha que a gente conhecia de outros tempos do Seahawks. Não sei, a gente vai ter que ver em campo. Sim, mas eu não sei se seria tanto uma preocupação. Acho que hoje a maior preocupação deles, até já passando pro outro ponto, seria a defesa nesse momento, né? Eles têm uma combinação ali de meio com o Bob Wagner e o Jamal Adams que é muito interessante. Sim. Né? Mas como é que vai funcionar a dinâmica toda? Porque se o pass rush estiver um pouco melhor e eles poderem brincar com o posicionamento do Jamal Adams, acho que a defesa dá uma boa flutuada aí. Mas se precisa depender tanto das blitz dele, pode complicar novamente. Eu acho um time desequilibrado. Eu acho que o ataque ele é melhor do que a defesa. Eu acho.
Inclusive dá pra colocar o DK na defesa, né? Aquele tackle que ele fez lá no jogador do Cardinals lá, que ele foi um dos lances mais impressionantes, né, da temporada passada. É verdade. Você falou de ataque, eles têm um novo esquema ofensivo. Foi uma história no começo ali da off-season, né? Dos jogadores estavam um pouco confusos, às vezes até dando alguns sinais meio contraditórios aí para mudança, já que eles queriam tanto, né, que mudasse, que saísse um pouco daquele comprometimento tão grande com a corrida e com botar a bola nas mãos do Russell Wilson, tentar fazer ele, né, diversificar um pouco, modernizar um pouco. Eles reclamavam da pouca variação de rotas e tal, mas a gente veio também escutar essas preocupações. Então o que vai ser desse esquema, só o campeonato vai dizer. Agora, vale colocar mais um ponto forte aqui para Seattle, que é a volta do público nos estádios. Seattle sempre foi, né, considerado um dos ambientes ali mais complicados dos visitantes, né, atuarem, gerando muito barulho, né, com isso penalidades, false start, a proteção mexia um pouquinho, então sempre foi muito complicado jogar ali em Seattle. Ano passado foi um ano atípico, né, pela ausência do público. Esse ano a gente vai voltar a ver a galera lá enlouquecida. Vamos passar então para os Rams, que no ponto forte, né, tem essa nova motivação com o Stafford, o que ele pode executar dentro do esquema do Sean McVay. Eles ainda têm várias estrelas pelo time afora, né? Tanto na defesa como no ataque, jogadores de alto nível. Eles têm diga. Eu gosto muito também da dupla de recebedores deles, né? Então. Deles, a titular, que é o Robert Woods, que eu sempre falo aqui que ele é bem subestimado, né? Uhum. Ele deveria receber mais destaque, assim como o Tyler Lockett. E o Cooper Kupp também, ele tinha um entrosamento muito bom com o Goff, né? Uhum. Acho que isso acho que destacava bastante ele. Eu tô curioso para ver como vai ser esse novo ataque com o Matthew Stafford, né? Com quem ele vai se identificar mais e tal. Muita gente também tá colocando as fichas no Higbee, né? Também tô curioso para ver isso. E mesmo com a lesão do Ken Akers, que a gente já falou um pouco, né, lá para trás, eles têm um backfield que parece sólido, né, também. Eu não sei. Aí eu já não sei, porque os dois jogadores têm problemas médicos, né? Então... Sim, talvez os dois. E a linha ofensiva também. Sabe? A linha ofensiva também, né? Ano passado sofreu, não conseguiu fazer o remanejamento dela quando precisou. E isso pode ser um ponto forte, mas eu acho que tem um ponto de interrogação aí. Eu como torcedor, eu tô temeroso das bolas em profundidade que o Stafford pode lançar. Pois é. E tem na defesa, né, que foi tão bem no ano passado, o resquício. O esqueleto dela tá lá. Né? Vamos ver se o novo coordenador, que é o Raheem Morris, né, um cara já bem rodado na liga, já foi head coach dos Buccaneers, estava por Atlanta. O que ele vai fazer? Se ele vai dar continuidade ao que estava acontecendo, ou se vai querer introduzir muitas coisas novas. E a outra questão é a profundidade de elenco, né? Que nos Rams pode ser um pouquinho complicada. Passa aí, então para São Francisco. E eu não quero te atropelar, mas eu acho que sistematicamente o São Francisco continua sendo um dos times mais interessantes da liga, né? Ah, sim, né? O Kyle Shanahan sempre trabalha naquela situação de deixar alguém livre, né? Uhum. Para o seu quarterback, né? Tanto que fez quarterbacks ruins parecerem medianos, né? Que são os casos dos reservas. Ou medianos para bom virar MVP, né? Que foi o caso do Matt Ryan. Sim, o caso do Matt Ryan. Mas eu gosto do Matt Ryan, eu acho ele bom, eu acho ele muito bom. Eu gosto dele. O Kyle Shanahan, ele sempre vem com coisas novas. Ele usa muito motion, jet sweep e tal. E agora o que vem surgindo aí, essa possibilidade, é o uso do Trey Lance em situações esporádicas na temporada, né? Algo que a gente viu na pré-season aí de forma, vamos dizer, exagerada, mas que eu acredito que vai ser empregado na temporada regular, de maneira esporádica, em uma outra situação, que vai sair o Jimmy Garoppolo e vai entrar o Trey Lance. Entendi. Você acha interessante essa
essa troca, assim, durante a temporada, porque às vezes pode ficar algo meio Tyson Hill, sabe, com o Drew Brees, que parecia que o Saints estava num ritmo bom no ataque, daí fazia essa troca, sabe, alguma coisa do tipo. Às vezes a jogada dava certo, né, mas eu ficava um pouco com essa impressão de quebra de ritmo, sabe? Cara, eu sou favorável. Eu gosto da dupla ameaça que o Trey Lance traz, né? Uhum. O Trey Lance mostrou que ele tem muito a evoluir na questão de passe, principalmente esses passes mais curtos, né? Aí a média distância, mas ele traz um elemento novo que é a possibilidade de corrida, né? Uhum. Do quarterback, né? Você vai forçar o time a colocar mais gente no box, né? Então isso abre possibilidades, Sabe entendeu? o que eu achei interessante? Gosto. Sabe o que eu achei interessante nesse caso particular do São Francisco? É que a gente vai poder... Não, a gente que eu digo é todo mundo, né? Eles vão poder, pelo que forem ver do Trey Lance em campo quando ele tiver os snaps, eles vão poder sentir, né? Se barrar o Garoppolo e colocar o Trey Lance, é providencial ou não. Porque eles vão poder justificar qualquer uma das decisões. Se o Trey Lance não estiver tão bem, vão poder justificar continuar com o Garoppolo sem estar a galera pedindo, né, qualquer deslize do Garoppolo que ele entre. E se eles fizerem a troca, eles podem falar, pô, mas porque a gente tá vendo aí em campo que tem muito mais possibilidade com o Trey Lance do que com o Garoppolo. Então acho até que numa questão política, essa parada vai ser interessante, São Francisco esse ano. Essa situação que você falou, eu achava muito, a minha opinião, né, muito temerosa antes da pré-season, né? Eu até brincava o seguinte: qualquer lance errado do Garoppolo, vão pegar primeiro o Shanahan na sideline e vão pegar depois o Trey Lance. Mas não é que deu um balde de água fria. A gente viu que o Trey Lance tem pontos muito positivos, mas ele tem muito a evoluir, né? Uhum. Tem parte da torcida achava que ia ter, lá preciso, ia ter o Mahomes lá já lançando, você tá entendendo? E não foi isso que aconteceu. Por outro lado, a história diz que ele vai jogar. Em algum momento do campeonato ele vai jogar. A história tem dito isso sobre o quarterbacks do primeiro round. Né? A gente já falou isso aqui algumas vezes. Só o Kansas City conseguiu fazer isso com o Patrick Mahomes. Todos os outros quarterbacks que draficaram no primeiro round jogaram recentemente. Né? De uns 6, 7 anos pra cá. Então a história diz que ele vai jogar. Agora, se você puder entrar numa situação de conforto, é melhor, no meu ponto de vista, é melhor do que numa situação de, vamos pra ver no que dá, entendeu? Por isso que eu acho isso interessante. Não, a situação tá muito favorável, né? Até que ele vai jogar, tem gente que acredita, até porque o Jimmy Garoppolo não permanece saudável, tem né? Essa também, né? Essas temporadas. Então é algo também. que as pessoas esperam que o Trey Lance entre, às vezes até de forma definitiva, porque o Garoppolo não permanece saudável, né? Ele jogou, do tempo que ele tem em São Francisco, ele jogou 50% dos snaps, né? Que seria disponível, né? Então... Não dá pra ser o bonitão e ficar saudável, né? Muita coisa pra uma pessoa só. Bom, a gente tem na defesa a perspectiva de voltar a ser bem agressiva, né? No pass rush e tal. Pode haver algumas questões na secundária. Vamos ver o que o coordenador, né, que já estava na comissão técnica, vai ajeitar. A troca, né, de coordenador também pode levantar algumas questões. A gente já falou sobre isso, né? Sobre de repente a parte motivadora, porque a parte tática tende a não mexer muito, né? Porque ele já estava lá, vai dar um procedimento ao negócio, né? Eu esqueci de falar uma coisa que eu gosto muito no ataque do São Francisco, que é e o Canguru falou isso levemente quando falou do Kittle gostar de bloquear e tal, que não é só o Kittle, é o time inteiro bloqueia. Né, os recebedores, todo mundo bloqueia. Isso é um dos segredos do sucesso do jogo de corrida, independente de quem seja o running back que está por lá. Bom, tem a linha ofensiva também, que ainda gera uma certa preocupação, né, como você já falou, mas é um time que, se a normalidade se aplicar, o que não aconteceu no ano passado, é também um dos favoritos da divisão. E aí tudo vai poder... Né? Tudo vai poder acontecer. Cara, rapidinho, já pessoal, antes de passar, eu falei a gente tava falando sobre isso no grupo lá do 10 Jardas no WhatsApp. Se você for fazer um ranking da NFC dos times, eu acho muito difícil não colocar o 49ers no top 5, por exemplo. Pois é.
dado o nível de talento que o time tem se todo mundo ficar em campo, né? Pois é. Bom, bora então fechar isso aqui com o Arizona, que tem no Kyler Murray, né, a sua principal, o seu diferencial, que são essas corridas dele, abrindo espaço, mas que também é preocupação, porque se ele não estiver fazendo isso, as coisas não andam. Então fica tudo muito dependente dele, da postura dele. Ele é um cara que às vezes não está com a cabeça no melhor lugar ali do jogo. Então o Kyler Murray é o grande centro de tudo ali no Arizona. Eles têm uma coisa curiosa, que é um esquema de jogo que é agressivo, quer dizer, que tem a fama de ser agressivo, mas nem sempre é, que produziu certos resultados nesses últimos 2 anos, mas que não foi copiado pelo resto da liga, né? Geralmente quando uma coisa dá certo, não, a liga copia de alguma forma, ninguém passou a jogar do jeito do Arizona, e ele então ainda traz um certo elemento de desconforto para quem, né? Porque só vejo contra ele, você não vê contra os outros, então não é uma coisa que virou comum, como foi o option, né? Como foi pass run option também e tal. Então fica um negócio ali meio que pelo meio do caminho. Tende a ser um pouco melhor o rendimento dos recebedores, que ano passado foi ruim, né? Tirando o DeAndre Hopkins na primeira metade do campeonato. Depois, quando os times passaram a dar menos tempo pro Arizona, ele também não conseguiu jogar, porque o esquema, dentro do esquema, ele não se movimentava muito, mas esse ano tende a ser um pouco melhor, assim como a linha ofensiva, e a gente, né, tem o sonho que a defesa se estabilize no patamar um pouco melhor, do que não fique tão irregular. O jogo de corridas pode gerar alguma preocupação, né? Porque o Kenyon Drake era um jogador mais forte, mais de contato, né? Que eu queria dizer, na verdade. O Edmund é um bom jogador recebendo passes. O esquema da Arizona depende muito de play action a partir do shotgun. É uma coisa meio complexa, então não sei como é que vai estar esse ano exatamente. E tem essa questão dos cornerbacks agora, que está muito em aberto, né? Os 3 principais cornerbacks do Arizona é o Byron Murphy, que é um bom jogador, mas que talvez seja mais apropriado para jogar no slot do que para fora. O Robert Alford, que não joga há 2 anos, e um calouro de 4º round. Então é uma situação meio tenebrosa aí da secundária do Arizona. Não sei se eles ainda vão buscar alguma movimentação, né, de mercado, algum trade, alguma coisa assim, caso eles achem que o Malcolm Butler não vai voltar mesmo. Agora a gente passa para a reta final do programa, que é falar de schedules. Tem jogo interessante, né, como pode se desenhar aí a divisão. Primeiro lembrando que eles enfrentam, pela rotação, né, de formação do schedule, a NFC North e a AFC South. E o 17º jogo é contra adversários da AFC North também, todo mundo jogando fora de casa para ter algum tipo de equilíbrio aí de forças. Então vamos começar com o Seattle, que abre em Indianápolis, sem, né, saber se vai enfrentar Carson Wentz, contra que quarterback eles vão jogar, né? Se fosse o Carson Wentz, ia ser reedição daquele jogo épico da Tour das Jardas. É verdade. Grande jogo. O Carson Wentz jogou pra caralho aquele jogo. Foi um jogo bem louco aquele. Foi. E eles seguem enfrentando os times da AFC South no comecinho, dessa vez em casa, contra os Titans. Pra gente, enfim, ver o público de volta lá no estádio, né? No 12º jogador e tal. Aí voltam pra estrada, vão até Minnesota. Jogo com alguma rivalidade recente, né? Sim, um jogo da sopa, né? Que o kicker errou o chute. Mas dessa vez ainda não é no inverno e o estádio deles está pronto, coberto. Aquela situação era uma situação muito doida. Aí semana 4, então, é o primeiro jogo de divisão, logo contra São Francisco em Santa Clara, né?
Que a torcida do Seattle brinca tanto, né? Que não vai a São Francisco, que eles vão a Santa Clara. Espero que os times estejam inteiros. Espero que esteja inteiro até essa partida. É isso aí. Semana 5. Continua dentro da divisão. Dessa vez lá em Seattle. É uma quinta-feira à noite contra os Rams. Ou seja, na 4 e na 5 eles têm o primeiro gostinho dos dois principais candidatos aí a derrubá-los na temporada. É o time que, né, os eliminou dos playoffs passado. Vai ser também o primeiro contato deles com o Stafford. Semana 6, vão até Pittsburgh, num jogo de prime time, que é a 17ª, né, partida do campeonato, um jogo do domingo à noite. Reedição do Super Bowl. Reedição do Super Bowl. Super Bowl muito polêmico. E na semana 7 Super Bowl do Heinz Ward. Tá bom. E Super Bowl, semana 7 é o jogo contra os Saints lá em Seattle, um Monday Night. Ou seja, eles fazem a trinca aqui. É um quinta-feira, domingo à noite e Monday Night seguido. Coisa raríssima isso aqui, hein? Sim. Semana 8 recebem os Jaguars. Aí vão ter um conhecido lá jogando lá pro Jacksonville, né? Que é o Shaquille Griffin. Que teve bons momentos, mas nunca teve a consistência certa para eles darem o dinheiro aí que o Griffin ia comandar na Free Agents. Tem o bye, então. E aí, olha aí, Canguru. Seattle e Jacksonville foi um outro jogo do Tudejada daquele ano. Que a gente, né? A gente primeiro viu em Seattle o Seahawks e Eagles. Aí a gente veio para a Flórida e fomos até o campo do Jacksonville ver Seahawks e Jaguars. Dá um mergulho nas piscinas. Tá certo. Bom, vão pro bye então para se preparar para ir a Green Bay enfrentar Aaron Rodgers e os Packers, né? Também um adversário de alguns encontros de play meio que recente. Semana 11 é o primeiro jogo contra os Cardinals, é em Seattle, e essa rivalidade é uma rivalidade engraçada que às vezes, muitas vezes, né, o vencedor é o visitante. O visitante vence mais do que o mandante. Semana 12 vão a Washington, é outro Monday Night. E aí na 13, São Francisco em casa, domingo à noite. Ou seja, eles têm umas sequências de prime time, né? No meio aí da parada, são cinco prime time no intervalo de 8 semanas. Depois da bye week, inclusive, o jogo contra o Packers e o jogo contra o Cardinals deve ser jogo também principal, porque um é na CBS contra o Packers, então vai ser o jogo do Tony Romo, provavelmente. E o jogo do Cardinals provavelmente deve ser o America's Game of the Week, que é da Fox aqui. Mas não sei, depende dos outros jogos aí, não sei. Sim. Semana 14, vão até Houston. Eu até diria que, mais uma vez, fazer aquela denominação do trap game, mas eu não sei se dá para falar contra o Houston esse ano se vai ser um trap game, né? Porque difícil. A denominação é perfeita. É um jogo fora de casa contra um adversário que você não dá muita bola assim, no meio do caminho entre dois jogos de divisão. Um que você se desgastou, né, um domingo à noite contra o principal rival, né, de rivalidade mesmo, e aí pensando já na rodada seguinte de enfrentar o outro, que é o Rams, né? Então, ou seja, ele é o perfeito trap game. Mas Houston tá muito derrubado. O Houston não é o perfeito oponente, E aí na semana 15, quem sabe um jogo que decida aí o rumo da divisão, então lá em Los Angeles contra os Rams. E aí eles têm um final bom de campeonato, né? As 3 últimas partidas são 2, aí vem a sequência de 2 em casa contra Bears, que a gente não sabe como é que vai estar, e o Lions, né, que tem a tendência que não esteja competindo ali por nada, e fecham lá no Arizona, onde eles sempre ganham. Tirando do ano passado, né? Mas normalmente sempre ganham lá. Então, eles têm um bom final aí para reverter alguma situação ou para se consolidar na frente aí da divisão. 5 prime times aqui para os Seahawks. Bora então para os Rams. Por falar em prime time, o primeiro domingo à noite do campeonato é Rams e Bears, lá em Los Angeles, para a gente ver o Stafford e tal, já tem um cheirinho aí do que eles podem ser no campeonato. A estreia do estádio com público também, né? Também, é verdade. Estádio do Kroenke, aquele... O estádio lindo, né? Um estádio lindo.
Ele gastou todo o dinheiro dele nessa merda e não todo o dinheiro dele ele não gastou, não, porque ele tem muito. Sim, ele é casado com uma das filhas do Walmart. Então ele deveria colocar um pouco desse dinheiro no Arsenal. Por sinal, eu abandonei o Arsenal. Semana 2 vão a Indianápolis e na 3 recebem Tampa, campeão, né, do ano passado, mas que eles deram, foi um jogo de que eles dominaram completamente aquela partida contra os Buccaneers, né, várias interceptações no Tom Brady e tal. Semana 4 continuam em casa, 3 das 4 primeiras partidas são em casa, contra o Arizona, que é o primeiro de divisão deles. Semana 5 aí vão a Seattle, o jogo que a gente falou lá de quinta-feira à noite. Aí vão ver seu ex-Tyrande, né, o Everett, esqueci de falar disso lá. Semana 6 vão até Nova York enfrentar o Giants. E na 7 recebem Detroit Lions. Para o grande confronto Goff contra Stafford com uniformes trocados, né? Vai ser bem interessante essa partida aqui. Vale dizer que no Lions também tem o Michael Brockers, né? Um jogador que também fez muita história lá pelo jogo. Semana 8 vão a Houston. Bônus. E vão ver lá o Brandon Cooks aí, que jogou por eles aí um tempinho, foi pro Super Bowl com eles, né? Semana 9 é outro jogo de domingo à noite, contra o Tennessee Titans. Interessante isso aqui. Semana 10 continuam em prime time, mas é no Monday Night contra São Francisco. É um jogo que a gente sempre marca, né, Sandro, quando fala recentemente de Rams contra 49ers, que é um confronto de duas das mentes que se consideraram mais brilhantes, ofensivas da NFL, né, no momento. São sempre jogos bons. Eu não lembro de ver um. Até quando os times estavam em baixa, tipo num Thursday Night, foi jogo bom. Sempre tem jogo bom. Isso aí. E aí eles têm o bye para se preparar para ir até Green Bay jogar contra os Packers, time que os eliminou dos playoffs no ano passado. Semana 13 é contra Jacksonville em casa, contra os Jaguars em casa, né? Para ver o Sunshine ensolarado da Califórnia. Semana 14 vão até o Arizona, um outro Monday Night. É o quinto jogo deles de prime time aqui. Semana 15, então, aquele jogo contra o Seattle que a gente falou, e eles fecham 16 em Minnesota, 17 em Baltimore. Olha que curioso, o 17º jogo deles é na semana 17. Eu não tem nada a ver, porque para ser perfeito aí, se fosse na última, né? Mas na última, eles sempre botam jogo de divisão, que é a partida, então, contra São Francisco. Bom candidato aqui, hein, Sandro, para ser o jogo flex da última rodada. Dependendo de como tiver as coisas aqui. Esse aqui é um baita de um candidato para o jogo que eles tragam para o domingo à noite. Finalzinho bem difícil, hein? Seattle, Minnesota, Baltimore e São Francisco. Acho que dá até ir um pouco para trás, Sandro. Desde a Blue Bye deles é Packers, aí tem o Jaguars. Aí tem Jaguars e Cardinals. Sim, aí é Seahawks, Vikings, Ravens da 15, e 49ers. Da 15 em diante mesmo, é um final complicado, né? 4 jogos complicados. Bora então para São Francisco, que abre fora de casa contra Detroit. Bom jogo para começar, né? Nossa. Aí na semana 2 continuam fora de casa contra a Filadélfia, que também não está com grandes perspectivas para esse ano. A única coisa que pega aí, né, Sandro, é começar 2 vezes no fuso horário contrário. Não exatamente, não os adversários em si, mas a questão do fuso, né? É verdade, mas os adversários em si acho que são bons, né? Sim, são bons para começar. Para começar a temporada, para começar embalando, né? Isso aí. Aí vão para casa, então, para sua primeira partida, que é contra os Packers. Um jogo de domingo à noite. Um jogo de muita também história recente. Ultimamente a gente anda espancando, né? Para se vingar um pouquinho, né? Bom, se bem que naquela época do Kaepernick também era, né? Nem recentemente. Então já vem de um tempo, né? Isso aí. Eu nunca esqueço daquela sequência do Kaepernick, que foram 2 jogos seguidos contra o Packers jogou 2 vezes seguidas contra o 49ers. O 49ers teve mais um jogo que o Kaepernick destruiu eles pelo chão e depois destruiu eles pelo ar, né? Então... Pois é. Semana 4, então, é o primeiro jogo de divisão contra o grande rival Seattle. A confiança esse ano tá como para enfrentar Seattle? A confiança está em alta contra qualquer adversário. Beleza. Empolgou, hein? Opa, beleza. Total.
Semana 5 vão até o Arizona. Tem sido bons jogos São Francisco e Arizona desde que o Kingsbury entrou lá, nesses 2 anos do Kingsbury. Né? Tem sido jogos bem competitivos e decididos por detalhes. Tem sido bons jogos aqui. Semana 6 é o bye. E aí cedo pra caramba. É cedo, pois é. Isso não é legal, considerando que vão até a 18 esse ano. Né? Na semana 7 é um jogo de domingo à noite lá em Indianápolis. Para vocês reverem o Buckner, que foi um baita de um jogador para vocês na campanha do Super Bowl, né? Sim. Semana 8, pois é. Semana 8 vão até Chicago e na 9 recebem os Cardinals para o reencontro. Reencontro cedo aqui, né? Será que contra Chicago já vai acontecer Fields versus Lance? Olha aí. Uma boa possibilidade. Eu acho que o Fields já está em campo com certeza aqui. O Lance que é o grande ponto de interrogação, né? Mas bem lembrado. A minha projeção é o Fields em campo na semana 4. Então ele já vai estar em campo muito tempo já. Semana 10, então, é o Monday Night contra os Rams. Aí para verem o Ecuban. Semana 11 vão a Jacksonville. Semana 12 recebem os Vikings. Contra o Jaguars pode ser Sunshine contra o Lance. Também é verdade. Tem essa sequência aí. Semana 14 vão até Cincinnati para enfrentar os Bengals. O Canguru, faz a tua parte logo. Edição de Super Bowl. Esse Super Bowl foi bom ou foi um pau? Não lembro. Não, esse foi uma lavada grande. Foi lavada grande. É. Aqui vale uma menção interessante. São Francisco joga esse ano contra os 3 últimos primeira escolha do draft. Quarterbacks, primeira escolha do draft. Trevor Lawrence, Joe Burrow e Kyler Murray. É o único time que pode falar isso. Ih, JP, teve Rams e Titans, não teve? Rams e Titans também. Olha aí, cara. Edição de um grande Super Bowl. De um grande Super Bowl, do Great Show on Turf, é verdade. Sim, de Kurt Warner. Você gosta dele. Sim, um dos melhores Super Bowls que eu já vi. Acho que considerado por muita gente um dos melhores, sem dúvida, né? Bom, vamos retomar aqui. Semana 15 recebem os Falcons pro Shanahan, né, encontrar o time que ele ajudou a chegar no Super Bowl lá, que sofreu muitas críticas e tal. A gente vai falar que ele ajudou a fazer perder a virada épica. Muitos torcedores do Falcons consideram assim, mas também já sabem, torcedores sabem muito bem também o valor que o Shanahan tem. E o Alex Mack também jogando aí contra o seu time. Semana 16 vão até Tennessee para um jogo de quinta-feira à noite. Aí, brabeira aí nesse finalzinho, hein, Sandro? Pedreira. Os jogos contra Tennessee dentro da nossa divisão sempre vão ser difíceis. É verdade. E aí fecha em casa contra Houston. Boa notícia aí. E na última rodada, aquele jogo que a gente falou lá em Los Angeles contra o Rams. São também 5 prime times. Ou seja, os 3 times têm 5 prime times já programados, mostrando muito bem isso que você falou lá no começo, né, Sandro? De que a própria NFL considera essa a divisão mais complicada de todas. Vai ser muito competitiva, né? Assim a gente espera, né? Todo mundo estando saudável, a gente torce para todos os times, né? Todos os jogadores estarem saudáveis para dar bom jogo, né? Isso que a gente quer ver. Para ser mais bacana ainda, isso aí. Fecha tudo aqui com o Arizona, então, que abre lá no Tennessee contra os Titans. Vai ver o Julio Jones, né? Vai ser o primeiro time a ver o Julio Jones, né? Teria a questão do Malcolm Butler, né? Que jogou lá as últimas temporadas, mas acho que com certeza nessa primeira rodada não vai estar. E o estreia também do J.J. Watt pelos Cardinals contra um time que ele sempre jogou muito bem. Né? Semana 2, então, é em casa contra os Vikings, pra galera realizar que não tem mais Larry Fitzgerald. O povo vai lá pro estádio, vai ficar procurando o Fitz, mas o Fitzgerald não tá em campo. E do outro lado vai ter o Patrick Peterson. Sim. Marcando provavelmente o Hopkins, né? Eles que treinaram muito um contra o outro no ano passado. Sim, bem legal. Semana 3, vem aqui pra Flórida pra enfrentar o Jaguars. E aí
Vou ter uma coceira imensa de ir pra esse jogo, né? Tem que ver o J.J. Watt com a camiseta vamos ver Cardinals, como é que tá a questão aí da pandemia, como é que vai ter aí. Eu não sei se eu tô confortável ainda pra ir no estádio e tal. Vamos ver. Pega uma piscina só pra você. Reservar a piscina, só eu na piscina. Sim. Tá certo. Semana 4, vão até Los Angeles enfrentar os Rams, time que, né, sempre o Cardinals perde nos últimos anos, mas não ganhou nenhuma vez desde que o Sean McVay chegou lá. E aí na semana 5 é o jogo contra os 49ers. Semana 6 vão a Cleveland, que é a 17ª partida aqui. Ingrata, né? Essa 17ª. Ingrata. Pedreira. Bom, mas todo mundo, tirando São Francisco, é que se deu melhor, né? Que vai enfrentar os Bengals. O resto tudo é difícil. O resto todo, enfrentar os Steelers lá em Pittsburgh e o Baltimore em Baltimore é complicado também. Sim. São Francisco é que nessa parada toda aí se deu bem. E tem a questão do Baker Mayfield, né? Que eu odeio o Kingsbury e tal, não sei o quê. Semana 7 é o jogo contra os Texans, que poderia ser mais uma falar, os Texans aí, não, né? Jogo sem expressão, mas é a primeira vez que J.J. Watt e DeAndre Hopkins vão jogar contra o seu ex-time. Sim. Aqui é o único jogo aqui. Ei, Canguru, deve ser no mesmo horário. Qual jogo você vai assistir? Arizona contra Houston ou Los Angeles Rams contra Detroit? É na mesma rodada. Vou ter que ver algum bar. Semana 8 é quinta-feira à noite contra os Packers em casa. Quando eu digo em casa, eu tenho que botar um entre aspas aí, que sempre que o Arizona joga que o Packers joga lá no Arizona, você só vê a camisa amarela pelo estádio inteiro. Tem muito mais do que vermelha. É um problema sério que o Arizona ainda passa. Semana 9 é o jogo lá em São Francisco. E na 10 recebem os Panthers. Tem duas coisas que acontecem todo ano que não tem jeito. O Cardinals sempre enfrenta os Panthers e Lions. Não interessa a rotação que tenha na NFL, esse jogo sempre tá no schedule dos Cardinals. Eu não sei, é uma combinação muito maluca. E de novo, a Arizona vai jogar contra os dois. Começa aqui contra os Panthers o Reddick, né? O Razon Reddick jogando aí. Semana 11 vão até Seattle, então, né? Para ir depois ter o bye e continuar viajando, dessa vez para Chicago. Que o frio já vai ser uma questão, né? Na semana 13, comecinho de dezembro, o frio já bate pesado lá em Chicago. Aí volta para o calor do deserto para enfrentar os Rams no Monday Night. Na 15, então, vem o jogo contra o Lions. Né? Não pode deixar de faltar. Né? Tem aqui a partida contra Detroit. O Matt Prater, né? Chutando contra seu ex-time. E aí o fechamento, então, é na 16 contra os Colts, no sábado, dia de Natal. Sim. Né? Dia 25. Sobra e fica vendo esse jogo à noite. É isso aí. Na 17, vão até Dallas. É um jogo difícil, né? Contra um time que, para os Cardinals, é o grande rival, ainda até hoje é o grande rival. Eles que jogaram nessa divisão da NFC isso por tantos anos. E em 2020 eles foram lá e foi a melhor partida dos Cardinals, provavelmente, no campeonato. Semana 18, então, fecha em casa contra Seattle. São 2 prime times. Um quinta e um Monday night, um segunda-feira à noite. Dando um pouco daquele cheiro que eu disse, né? Que a divisão são 3 candidatos fortíssimos com a Arizona correndo por fora. É isso então, galera. Jogos aqui pra gente, vários aqui, né? Pra tá ligado, seja porque são prime times, né? Que é o único passando, ou porque tem interesses grandes em jogo, e tudo para ser um baita ano aqui pra divisão. Sandro, valeu, cara, por estar aí com a gente. Dá mais um recado aí pra galera. Pô, gente, foi um prazer, JP, Canguru, dar os meus pitacos a respeito de São Francisco, sobre a NFC West, né, que é uma divisão muito difícil, que vai ser bem legal de assistir. Eu gostaria de fazer um comentário final em relação aos times da divisão. Eu acho que eu tô um pouco mais otimista que o JP em relação aos Cardinals. Eu acho um time equilibrado dos dois lados. E eu não acho que os Cardinals vai ser o último. Olha aí. Divisão. Tá bom.
Tomara. Não acho. Torço muito por isso. Por eliminação, então o Sandro acha que é o Seahawks. Sim. Olha aí. Por rivalidade e porque vai chegar uma hora que o Russell Wilson não vai conseguir tirar elefantes, leões, cobras de dentro da cartola. Nesse momento, ainda acho que isso é o que os americanos chamam aqui de wishful thinking. Né? Eu estou torcendo para isso, que isso aconteça mesmo. Legal, bacana. Então a galera vai curtir aí, a torcida do 49ers e não, os links lá pro Velho Garimpeiro vão estar lá no site, pro Twitter, pro canal do YouTube. Curtam lá com ele o campeonato. E valeu, Canguru. Semana que vem estamos aqui com o preview da temporada. Valeu. Até mais. Falou.